Vídeo 2, continuação da resolução da questão 11, como prometido. Tá aqui o desenho da questão, a gente já tinha feito essas partes aqui, já tinha deixado isso aqui enumerado, já tinha feito essas conclusões aqui, onde diz que distância é igual a L raiz de 2 sobre 2, que força 3,1 é igual a força 1,3, força 2,3 é igual a força 3,2 e força de 1 para 2 igual a força de 2 para 1. Então tinha feito essa consideração. Tínhamos também encontrado essas duas distâncias, né, que no desenho original só vem dizendo que a distância aqui é D, essa daqui não existe, mas pela aquela jogada matemática lá, aquela do cateto oposto e cateto adjacente, que são os senos e cossenos do ângulo, chegamos nessa igualdade. E aqui a maneira como nós vamos chegar na resposta final, né? Já que ele quer o valor da carga que age sobre Q2, então a força que age sobre Q2 é essa daqui, né? Esse vetor aqui, vetor resultante entre essa na horizontal e essa na vertical. Essa força aqui que é F12 e F32. Então nós vamos calcular F12 e vamos calcular F32 e não vamos calcular F31 nem F13, essas aqui, porque não nos interessa. Mas é possível calcular e é possível também dar o valor das forças que estão presentes aqui nessas outras partículas, ok? Que nesse caso pega aqui o meio, sempre o centro dos dois vetores força que existem, ok? É uma outra regra, não é teorema de Pitágoras, mas tem como fazer o cálculo. Ali é por forças concorrentes. Bom, nesse caso, eu já deixei anotado aqui a etapa 3 e a etapa 4. Na etapa 3, nós vamos fazer isso aqui, ó. Cálculo da força de repulsão. Essa força de repulsão é F12 e F32. Veja que, antes de iniciar lá, veja que a distância entre elas é a mesma. Logo, eu vou concluir também que F12 é igual a F32. Porque trata-se das mesmas cargas, ó. Elas têm os mesmos módulos, mais Q3 vai ser Q, mais Q1 vai ser Q, e mais Q2 vai ser Q minúsculo. Então são as mesmas cargas, e nesse caso aqui, são as mesmas distâncias. A única força que não é igual a essas duas aqui é essa, porque a distância aqui é outra. A distância aqui é L, não é essa mesma distância. Então esse valor aí, esse módulo dessa força aí é diferente. Porém, a gente não precisa dele, ó. Não precisamos dessa força. Nós só precisamos dessa força aqui, F32 e F12. Portanto, calculou F12 ou F32, a outra força, se você não quiser fazer o cálculo, não necessita, porque já sabe que ela é igual, ok? Então vamos aqui. Pela lei de Coulomb, a gente tem F, fazendo o cálculo de F12. 12 será igual a constante, né? Vezes a carga Q1 vezes a carga Q2. Tudo isso será dividido pela distância elevada ao quadrado. Isso aqui é um resumo da fórmula, a fórmula da lei de Coulomb. Então, fazendo as suas considerações e substituindo seus valores, a gente tem que F12 será o valor da constante, não precisa substituir o seu valor, porque a resposta aqui é toda ela literal, vezes Q1, que eu vou chamar de Q, e Q2 eu vou chamar de Q minúsculo. Tudo isso dividido pela distância elevada ao quadrado. E essa distância nós chegamos na conclusão, que é, no caso, como eu estou fazendo de F12, F12 está nessa situação aqui, ó, horizontal, que é essa direção, né? Direção horizontal. Levam em consideração essa distância, porém as duas são iguais e elas têm esse valor aqui, ó. L raiz de 2 sobre 2. Então, D ao quadrado será L raiz de 2 sobre 2 elevado ao quadrado. Ó, veja que eu substituí D, que é L raiz de 2 sobre 2, ó, e elevei ela ao quadrado como manda a fórmula da lei de Coulomb. Agora eu vou desenvolver esse cálculo.
F1, 2 é igual a K vezes Q vezes Qzinho, vamos chamar Qzão, Qzinho, né? Brincar com esse aqui. Dividido por, vamos realizar isso aqui, ó. Aqui é uma multiplicação de L vezes a raiz de 2. Então, L ao quadrado, eu vou ter L ao quadrado, ok? Vezes raiz de 2 ao quadrado, elimina a raiz, ó, o radical com 2. Então, só vai restar esse 2 aqui, ó. Mais uma vez, ó. O radical vai ser eliminado com o expoente aqui, ó. Quando eu fizer raiz de 2 elevado ao quadrado, o radical será eliminado pelo expoente. E só vai restar esse número que está dentro da raiz, que no caso é o 2. Vou colocar a fração e vou fazer 2 elevado ao quadrado. E nós vamos obter o valor 4. Continuando o cálculo, F1, 2, passa a ser igual a K vezes Q vezes Qzinho dividido por... Vamos aqui eliminar aquilo que dá para ser eliminado. Veja que nesse ponto aqui, ó, eu já posso fazer isso aqui, ó. Aqui é 2, aqui é 4. Então, eu posso eliminar, dividir ambos por 2. Então, quando eu divido 2 por 2, eu adquiro 1. Quando eu divido 4 por 2, eu adquiro 2. Nesse caso, eu vou ter L ao quadrado vezes 1 dividido por 2. Então, aqui, ó, o resultado lá, ó, L ao quadrado dividido por 2. De onde veio isso? Veio daqui, ó. Primeiro eu desenvolvi isso, cheguei na situação de L ao quadrado vezes 2 dividido por 4. Aí faço isso aqui, ó, elimino 2 e 4. Ambos por 2. 2 por 2 é 1, 4 por 2 é 2. Pego o valor de L ao quadrado vezes 1, tá? Coloco ele aqui. Pego o valor 2, coloco aqui. Agora, veja que eu tenho aqui uma divisão de fração. Então, uma divisão de fração, qual o procedimento matemático a ser realizado? Segundo a matemática, ela afirma que a divisão de fração é sempre a primeira fração conservada vezes o inverso da segunda fração. Então, aqui nós temos a primeira fração e a segunda fração. F1, 2, portanto, será a primeira conservada, K, Q maiúsculo, Q minúsculo, vezes agora o inverso da segunda. Vai ficar 2 aqui, dividido por L ao quadrado. Veja como ficou. Agora eu vou fazer a multiplicação dos termos aqui com 2. E aí eu obtenho F1, 2, igual a... O 2 vai para frente das letras. 2, coloco as letras. K, Q maiúsculo e Q. E tudo isso será dividido por quem? Olha só. L ao quadrado. Isso aqui é o valor da força 1, 2. Lembre-se, nós fizemos a seguinte conclusão sobre a força 1, 2. Como a força 1, 2 é retirada com essa distância, que tem o mesmo valor da distância aqui na vertical, e utilizam dos mesmos módulos de carga, logo, F32 também será igual a F1, 2. Portanto, eu não vou desenvolver esse cálculo aqui novamente, porque eu vou chegar no mesmo resultado. Eu vou só colocar a consideração aqui. F1, 2 é igual a F 3, 2, que é igual
a isso aqui. Dois K Q dividido por L ao quadrado. Pronto, eu tenho essa conclusão aqui, ok? As duas forças estão calculadas. Tanto F12 como F32 agora têm os seus respectivos valores. E já que eles têm os valores, agora eu vou aplicar Pitágoras para mim descobrir quem é F, que é a nossa resposta final, que é o valor da força total que atua sobre a carga Q2. Ok? Vamos desenvolver ela. Na quarta etapa, que eu retirei e coloquei aqui o nome, calculando o valor da força que age em mais Q, né? Que no caso é F. F aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó. Aplicando o teorema de Pitágoras sobre esse triângulo retângulo aqui, ó. Triângulo retângulo, qualquer um dos dois. Ou esse, tanto faz. Nós temos que F é a hipotenusa e F1. F é a hipotenusa, F12 é um dos catetos, enquanto F32 é o outro cateto. Então, nós temos aqui assim. F, que é a hipotenusa, F ao quadrado, é igual a um dos catetos, F12 elevado ao quadrado, mais F32 elevado ao quadrado. Está expresso aqui a utilização do teorema de Pitágoras para o cálculo de forças elétricas. E isso só é possível porque eles estão dispostos em uma figura chamada de triângulo retângulo, ok? Agora desenvolvendo, nós vamos ter que F ao quadrado é igual a, vamos substituir o valor de F12. Quem é F12? Ó? F12 é igual a F32, que é 2K, Qzinho, dividido por L ao quadrado. Então vai ser 2K, Qzinho, dividido por L ao quadrado. L ao quadrado, é. Fecho o parênteses e eleva tudo isso ao quadrado. Mas o que foi que aconteceu aqui, Roberto? Olha, o que está aqui dentro é o valor de F12. Só que lembre-se que F12 é elevado ao quadrado. Então eu coloquei o parênteses entre F12 para você disponibilizar os valores que representa F12, que é isso aqui, ó. E depois de tudo isso, fecho o parênteses e elevo ele ao quadrado. Aí eu continuo aqui na forma. Mais F32, que é a mesma coisa, elevado ao quadrado. Ou seja, a mesma coisa do que está aqui, eu repito. 2K, Q maiúsculo, Q minúsculo, L ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Vamos desenvolver aqui o restante. Veja que F ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Nós vamos ter 4. K ao quadrado, nós vamos ter K elevado ao quadrado. Q elevado ao quadrado. Qzinho elevado ao quadrado. Dividido por L ao quadrado ao quadrado. Então é L 2 vezes 2. Então fica L elevado à quarta potência. Ok? Se esse termo aqui é a mesma coisa, isso aqui não é x. Ficou parecido com x, é k. Tudo isso multiplicando. Ó. Então, mais a mesma coisa. Porque é o mesmo termo. 4k ao quadrado, q ao quadrado, qzinho ao quadrado, L elevado a 4.
Veja que se é o mesmo termo em letras, ó, semelhança, ó, semelhança. E o seu valor na frente. Então, ó, 4 mais 4 é 8. Então, é a mesma coisa somado. Então, nós vamos ter um F total igual a 8, K ao quadrado, Q ao quadrado, Qzinho ao quadrado, L elevado à quarta potência. Tá resolvido? Não, ainda falta desenvolver isso aqui, ó. Ainda falta, ó, veja que F ainda está elevado ao expoente. Esse expoente agora vai se transformar numa raiz. Então vamos colocar aqui nesse ponto para a gente poder fazer o valor final dele, né? Ó, veja como ficou aí. Então vamos desenvolver aqui. Terminar aqui o desenvolvimento. F, portanto, vai ser igual a raiz quadrada de F elevado ao quadrado. Então, eu retirei o expoente e transformei ele numa raiz. De K, 8, K ao quadrado, Q ao quadrado, Qzinho ao quadrado, L elevado a 4. Pronto, nós temos isso aqui. Temos que extrair essa raiz. Como é que eu vou fazer a extração de uma raiz dessa forma, dessa natureza? Veja aqui, ó. F é igual a... Primeiro, esse 8, devido ser um 8 e não um valor que tivesse uma raiz expressa, conhecida, né? Que fosse, por exemplo, um 4, raiz de 4, 2, raiz de 9, 3 e assim sucessivamente. Então nós vamos deixar para fazer ele no final dessas letras. Vamos realizar primeiro a extração da raiz com as letras para poder fazer com o 8. Já que nós vamos precisar de fatorar ele, ok? Então quando você não tem um número expresso com raiz que já é conhecida, você faz essa sequência matemática. Você fatora o número. Então nós vamos ter aqui, ó, o 2 aqui vai ser eliminado com o expoente 2 aqui, do radical. Então tudo que tem 2 vai ser eliminado com o 2 do radical. E quando eles são eliminados, eles são jogados para fora da raiz, da mesma forma que eles estão aqui, ó. Eles estão se multiplicando, então eles vão lá para fora também se multiplicando, nessa mesma ordem. Então, ó, eliminei o 2 do K. 2 ao quadrado aqui, perdão, K ao quadrado aqui. Então, eliminei aqui o quadrado dele com o 2 do radical, ele vem para fora. Então, vai ficar K vezes, continuando aqui a sequência, ó. Q maiúsculo, eliminou aqui, ele vem para fora, Q maiúsculo. Vezes, Q minúsculo, eliminou o 2 com o 2 do radical, Q minúsculo. Tem mais alguma coisa? Não, então parou aqui, vamos deixar raiz de 8. Só que tem um L elevado a 4 aqui. Então vamos colocar logo uma fração aqui embaixo. Já que ele está abaixo da fração, você vai colocar ele também aqui abaixo da fração. Só que aqui não é 2, Roberto. Aqui é 4. Mas se você pegar o 4 e for dividir em partes iguais, você vai ver que vai ficar L ao quadrado vezes L ao quadrado. E tudo que é elevado ao quadrado, elimina com radical. Então vai sair L vezes L. Ou seja, L vezes L dá L ao quadrado. Significa dizer que se você tem 4 aqui e o radical é 2, você elimina 2 dele. É como se você estivesse subtraindo, diminuindo. 2 dele joga para fora. Então aqui você vai ter, ó, L ao quadrado. Por que L ao quadrado? Mais uma vez, porque L a 4, ele pode ser transformado nisso aqui, ó. E aí eu elimino esse, com esse, L vem para fora. Elimino esse, com esse, vem outro L para fora. E aí L vezes L dá L ao quadrado. Ok? Isso aqui é só para mostrar para vocês como é que se faz. Quando não é o expoente 2. Só que ficou um cara dentro de uma raiz aqui, ó. Multiplicando a raiz de 8. Nesse caso, o que é que a gente faz com esse 8? Bom, esse 8 nós vamos fatorar ele. Então, veja só. Fatorando 8. 8 por 2 é 4. 4 por 2 é 2. E 2 por 2 é 1.
Aqui nós temos 2 ao quadrado vezes esse outro 2 aqui. Ó. Então, nós temos 2 elevado à terceira. Mas 2 elevado à terceira, eu deixo um dos dois sozinho e deixo o outro elevado ao quadrado. Por que eu deixo ele elevado ao quadrado? Para mim poder fazer essa mesma jogada matemática que aconteceu aqui. Ó. Eliminar o radical. Aí aqui eu já escrevo assim. F é igual a K, Qzinho, V dividido por L ao quadrado, vezes raiz de 8, que é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2. Sendo assim, a gente tem o valor F igual a K, Q minúsculo, vezes 2. Vai para fora do radical, né? Então vai ficar 2 fora do radical, e o outro não tem com que eliminar, ele fica dentro do radical. Então vai ficar raiz de 2. Tudo isso será dividido por L ao quadrado. Você já tem essa resposta lá organizada, em uma das alternativas. Agora, para você ter a resposta definitiva, você tem que tirar os números e colocar na frente das letras, ok? Então, a nossa resposta final, de acordo com o que tem nas alternativas, é F igual a 2 raiz de 2 vezes, olha, peguei o número e coloquei na frente, vezes isso aqui, ó. Q dividido por L ao quadrado. Ó. Q minúsculo dividido por L ao quadrado. Resposta final. Alternativa, letra D, né? Então, galera, essa questãozinha da Urca, muito boa, viu? Muito boa. E é isso. Um abraço para vocês, todos vocês.